Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, estamos aqui mais uma vez, mais um domingo, pela graça do nosso Deus, para participar da nossa EBD Online, a melhor escola do mundo. Eu quero convidar você agora a estar compartilhando este vídeo, a estar enviando para os seus amigos, para que nós possamos juntos ter esse tempo de devocional, esse tempo de estudar e se devotar à palavra do nosso Deus. Eu quero convidar você agora a compartilhar este vídeo, a estar marcando seus amigos, curtindo, deixando seus comentários. Agora nós vamos primeiramente cantar um hino ao Senhor, o hino número 11, chamado Trindade Santíssima. Vamos estar louvando a Deus com este hino e após o hino nosso devocional e então nosso estudo da palavra de Deus. Vamos cantar juntos. Santo, 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 Deus onipotente, louvam nossas vozes, teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, Deus triuno, excelso Criador. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem temor. Tu somente és santo, só tu és perfeito, Deus soberano, imenso em teu amor. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamente a terra, eras e sempre és e has de ser, Senhor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, Deus soberano, excelso Criador. Amém. Louvamos ao Senhor por este cântico tão especial, tão maravilhoso da parte de Deus. Agradecemos ao nosso Deus que tem nos ajudado tanto no trabalho, a dedicação que nós temos tido dia após dia para o Senhor. Quero convidar você a abrir sua Bíblia em Tiago, capítulo 4. Nós vamos ler os versos 13, 14 e 15. Tiago, capítulo 4, versos 13, 14 e 15. Vamos estar lendo nesta manhã de domingo, confiados no cuidado, na proteção do nosso Deus. Assim nos diz a palavra do nosso Deus: atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Quem é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveis dizer,
Se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Interessante que nós encontramos na carta de Tiago vários imperativos e uma linguagem muito direta, muito simples e muito desafiadora para as nossas vidas. Tiago nos desafia nesse texto aqui a pensarmos nos nossos projetos. Você percebe no verso 13 que ele está falando para aqueles que decidem a sua própria vida. Percebam que as pessoas decidem o dia que vão fazer, o lugar que elas vão, o tempo que ela vai passar, o que ela vai fazer lá e o que ela vai ter, que são os lucros. Ou seja, perceba que em todas as decisões que o homem toma aqui, segundo Tiago, nenhuma delas coloca Deus no centro. E aí então ele vai mostrar-nos quão frágil é a nossa vida no verso 14, dizendo: vós não sabeis o que será amanhã, que é a vossa vida. Tiago fala da fragilidade da vida, de algo que se passa muito rápido. E nesses dias, amados irmãos, em que nós somos tomados por tantas demandas, todas as coisas que nós temos que fazer, parece-nos que, às vezes, essa pós-crise, essa pós-pandemia que nós estamos começando a viver agora, nos fez viver uma vida muito mais corrida, com muito mais coisas, né? E às vezes nós estamos fazendo planos, mas não refletimos sobre a brevidade da vida, sobre aquilo que o Senhor quer de mim e de você. O texto no verso 15 fala que ao invés de dizer que nós vamos fazer isso aqui, nós deveríamos dizer: se o Senhor quiser, se o Senhor assim permitir, nós iremos viver. Se o Senhor assim permitir, nós iremos fazer aquilo que são os nossos projetos. Lembrando aqui que a Bíblia nos incentiva a planejar, a organizar bem a nossa vida, mas somos desafiados a colocar Deus no nosso planejamento, a perceber a nossa fragilidade e dar valor àquilo que é importante nas nossas vidas. Por isso, nesta manhã, quero convidar você a refletir profundamente sobre aquilo que a palavra de Deus quer nos ensinar. Nós vamos estar orando. Eu quero agradecer você que participa com a gente nesta manhã. Vamos estar em oração neste momento, agradecendo ao nosso Deus e pedindo que Ele nos ajude na exposição da palavra, que Ele nos ajude a trazer nesta manhã um estudo relevante para as nossas vidas. Vamos estar orando juntos neste momento? Amado e bondoso Deus, nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós te louvamos, ó Pai, porque sem o Senhor nós nada podemos fazer. Obrigado porque apesar de nós, o Senhor tem trabalhado para que nós possamos voltar os nossos olhos, mente e coração a Ti. Que sejamos mudados nessa manhã ao estudar a Tua palavra, para perceber aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Que o Senhor nos ajude nesta manhã a vivermos conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade. Nos abençoe, é o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Eu quero convidar você agora, amado irmão, a participar desse estudo bíblico. Pega a sua Bíblia, pega o seu caderno, sua caneta. Vamos anotar o que nós vamos aprender nesta manhã e vamos crescer juntos. Fique à vontade para colocar comentários ao longo do estudo, para que nós possamos interagir um pouquinho mais. Deus abençoe sua vida. Vamos então ao nosso estudo. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, você que está com a gente aqui. Obrigado por ter compartilhado, ter curtido, participado com a gente aí. Eu quero convidar você hoje então para o nosso estudo bíblico. Nosso tema hoje é O Tempo Não Para, uma reflexão sobre as demandas da vida. É um tema que tem nos desafiado muito a pensar sobre tudo aquilo que nós temos vivido hoje, né? A gente percebe que mesmo nesse momento pós-pandemia, a gente acaba ficando corrido, né? Eu conheço várias pessoas que estão em home office, que estão trabalhando muito mais do que quando estavam trabalhando fisicamente ali, né? Professores, né? Como nós temos nossa irmã Silene também, que tem se dedicado muito aí ao trabalho com reuniões, planejamento, né? A gente no Ministério Pastoral, na produção de conteúdo, né? Realmente as demandas aumentaram bastante. 2020, né? É um ano que vai ficar na história para a gente, né? Mas em tudo isso nós precisamos voltar à palavra de Deus, refletir profundamente sobre os seus ensinos, sobre os seus valores, né? Então, eu quero convidar você a essa reflexão hoje sobre o tempo não para,
uma reflexão sobre as demandas da vida, eu quero começar esse estudo com uma pergunta. O que temos nos tornado? Primeira pergunta que eu quero trazer. Eu quero pontuar algumas coisas. Primeiro, toda a tecnologia e atividade que nos cercam tem produzido uma extrema dificuldade em definir o que é prioridade ou não. Aqui nós estamos diante de um dilema. Nós temos tantas demandas e isso nos parece que nos leva a uma dificuldade muito grande de definir o que é prioridade, né? Perceba, parece que a gente não consegue entender bem essa questão de tempo. Parece que o tempo ficou mais curto para tantas coisas. Mas, por exemplo, quantos de nós gastamos muito tempo aí nas mídias sociais, né, nas redes sociais? Eu me lembro de um irmão da nossa igreja que ele baixou no seu celular um aplicativo que marcava o tempo que ele ficava usando o celular, e principalmente em Facebook, WhatsApp, essas redes sociais que nós temos hoje e que consomem muito do nosso tempo. Interessante que ele percebeu que ele estava ficando muito tempo, mas muito tempo mesmo, nas mídias, nas redes sociais. Aí ele pôde então controlar. Mas muitas pessoas não percebem isso, né? Antigamente, né, a gente acordava com o famoso despertador, né, aquele barulhão dentro de casa. Hoje o celular está pronto para nos acordar ali, e às vezes nós estamos o tempo todo com o celular na mão, mexendo e vendo atualização. São coisas que estão crescendo na nossa vida. Nós devemos ter aqui um pouquinho de cuidado na maneira que a gente lida com isso, né? Uma segunda coisa, temos tudo e não temos nada. Vivemos por ilusões que proliferam frustrações e problemas emocionais. Parece que a gente tem muito recurso, mas sempre está nos faltando algo na nossa vida. Interessante que você percebe que a nossa geração tem sofrido muito com essas doenças emocionais, depressão, síndrome do pânico. São coisas que a gente não ouvia tanto antigamente, né? Mas agora a gente escuta e parece que a gente mesmo está sobrecarregado, cansado, no nosso limite, né? Terceiro, consequentemente, as nossas relações tornam-se superficiais e descartáveis. Aqui está um ponto interessante, né? A gente percebe que na pandemia, nessa pandemia que nós passamos, teve muito problema dentro dos casais, né? Das famílias, né? Brigas, a convivência que se tornou maior, revelou para mim e para você quão superficiais e quão frágeis são as nossas relações, né? Aumentou-se muito o número de divórcios, de violência contra a mulher nesse período. Por quê? Porque o casal não estava acostumado a conviver tanto, né? Cada um se via no café da manhã, à noite, aquela relação fast food, bem rápido ali. Mas quando tinha que conviver mais, os problemas emergiram, porque as nossas relações estão se tornando, sim, superficiais e descartáveis. E o último que eu quero trabalhar aqui, essas reações da cultura atual têm influenciado nossa relação com Deus e, consequentemente, com a comunidade cristã. A gente está transferindo essa relação frágil, superficial, para a nossa relação com Deus, como se Deus fosse um método de fast food. A gente troca uma ideia rápido ali, mas a gente não tem tempo para aprender dele, para se devotar a ele. Consequentemente, também as relações com os irmãos são meio que utilitaristas, não muito profundas, porque a gente está perdendo o medo, né? A gente está com medo de se envolver com as pessoas e se frustrar. Interessante que talvez as frustrações que a gente tem recebido no dia a dia têm nos feito levar as relações de forma mais frágeis mesmo, né? Então, é importante que a gente, diante disso, reflita profundamente sobre o que a palavra nos orienta a respeito do tempo. E para isso, amados, eu entendo que um dos textos mais fantásticos para falar sobre brevidade da vida, sobre reflexão do tempo, sobre a importância do ser, do ter, talvez seja a carta do livro de Eclesiastes, que é o livro onde nós vemos a história, o relato de um escritor que alcançou grandes coisas, mas que ao longo da sua vida percebe que muitas das suas conquistas não trouxeram o real significado da vida, do que é a vida, do que é a felicidade. Então, para falar sobre isso, eu quero trabalhar com vocês hoje, sim, no livro de Eclesiastes. E o centro deste livro, para mim, talvez seja o texto do capítulo 7, que eu quero conversar com vocês hoje. Eclesiastes, capítulo 7. Nós vamos ler e refletir sobre os primeiros 14 versículos. Então, quero convidar você
a estar participando comigo desse estudo nesta manhã, desses 14 primeiros versos de Eclesiastes capítulo 7. Vamos ler juntos então, amados. Melhor é a boa fama do que um unguento precioso, e o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos o tomam em consideração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o dos insensatos na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato, pois, ao crepitar os espinhos debaixo de uma panela, tal é a risada do insensato. Também isto é vaidade. Verdadeiramente, a opressão faz endurecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. Não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Jamais digas, porque foram os dias passados melhores do que estes. Pois não é sábio perguntar assim. Boa é a sabedoria, havendo herança e de proveito para os que veem o sol. A sabedoria protege como protege o dinheiro, mas o proveito da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele torceu? No dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera em que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Amados irmãos, até aqui nós vamos estar trabalhando esse texto nesta manhã, e eu queria dividir esse texto, esse estudo, em 4 pontos, para que didaticamente possa ficar mais fácil a nossa compreensão nesta manhã. Então, o primeiro ponto que eu quero trabalhar com você é a necessidade de nós reconstruirmos o nosso senso de valor. Aqui, reconstrua seu senso de valor. Há uma necessidade muito grande de nós refletirmos sobre o que realmente vale em nossa vida e o que não vale em nossa vida, o que realmente é prioridade, o que é essencial, o que realmente faz diferença, que é nisso que nós temos que investir o nosso tempo, os nossos recursos, nossa saúde, para que isso seja erguido em nossa vida. E eu quero trabalhar com vocês essa perspectiva de reconstrução do senso de valor a partir dos versos 1 ao verso 6. Mas antes, eu queria citar aqui um livro de Eugene Peterson, que ele fala o seguinte: Coma este livro, né? Um livro que fala muito sobre essa questão das demandas, né? E uma das coisas que ele cita no livro é o seguinte: vivemos numa época na qual temos sido treinados desde o berço para escolher por nós mesmos o que é melhor para nós. As 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, são substituídas pela trindade pessoal dos nossos santos desejos, minhas santas necessidades e meus santos sentimentos. O que Eugene Peterson está aqui trabalhando nessa frase que eu acho fantástica? Ele está mostrando que a gente cresce decidindo o que é melhor para a gente, né? Eu vejo muitas vezes na educação dos filhos, né? E aqui não é uma crítica aos pais que assim o fazem, mas apenas uma reflexão em que a gente fala: filho, quer comer isso? Não quero, não quero. Ah, filhinho, então tá bom. Mas às vezes o que ele não quer comer é o que ele necessita comer para a saúde dele. Mas a gente, naquela expectativa de ser a pessoa admirada pelo filho, de ser o pai ou a mãe boazinha, que faz tudo o que o filho quer, a gente cede. E ao ceder, a gente vai ensinando ao nosso filho que ele pode escolher sempre o que ele quer e a vontade dele sempre vai prevalecer. Nós temos escolhas, mas temos que ter consciência que algumas vezes a nossa vontade não vai ser o melhor caminho, a nossa vontade não vai ser a melhor escolha, e os nãos, as restrições são necessárias para o amadurecimento. O que o Eugene Peterson ele vai aprofundar um pouquinho mais e dizer assim: quando ele fala as pessoas do Pai, Filho e Espírito Santo, aqui citando a Trindade Santíssima,
Ele está falando que nós estamos substituindo a vontade de Deus na nossa vida como cristãos, e aqui nós estamos falando para cristãos essa manhã, pelos nossos desejos, necessidades e sentimentos, né? Eu tenho visto esses dias aí, amados, e talvez com tristeza, mas de uma forma muito realista, que isso faria parte dos nossos dias, que essa proliferação que nós temos hoje de pessoas que têm defendido ideologias e ideias que não são bíblicas. E as pessoas insistem em postar nas redes sociais, insistem em postar, falar abertamente de que tem base bíblica para uma teologia de um amor que permite o pecado. E é interessante que as pessoas falam, porque eu estudo a Bíblia, eu conheço, mas a maneira que elas estão estudando a Bíblia, o referencial teórico de estudo, não é o que a Bíblia diz pelo que a Bíblia fala, mas é pelo que elas querem que a Bíblia fala para elas. Então é uma teologia que a gente chama elitista, porque a gente só pega textos que nos interessam e só pesquisa e lê textos que nos convêm. A gente tem medo de pisar um terreno lá fora, aonde as nossas santas vontades, necessidades e desejos são confrontados. Então, a geração nossa acha que ela é dona de si mesma. Então, os seus valores, princípios, desejos, necessidades são colocados acima mesmo da vontade de Deus. E é nesse contexto que o escritor de Eclesiastes aqui, ele vai nos confrontar e nos levar a repensar seriamente nisso, né? Então, como que ele faz isso? Nós temos que partir de uma seguinte pergunta. De que maneira você está levando sua vida? De que maneira eu e você está conduzindo a nossa vida? Então, o escritor nos faz essa pergunta e começa a responder da seguinte maneira. Primeiro, preste atenção na brevidade da vida. Primeira coisa que ele vai nos alertar. Olha o que fala o verso 1. Melhor é a boa fama do que um unguento precioso. Aqui o unguento era um óleo muito precioso daquele momento. E o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. E aqui nós estamos entendendo o seguinte, duas coisas que você precisa interpretar nesse versículo. Primeiro, é muito melhor você ter uma fama boa, um caráter bom, do que possuir riquezas. A riqueza sem caráter é prejudicial. Interessante porque o escritor de Eclesiastes é alguém que ele chega no topo das suas conquistas. Contudo, é interessante você perceber que a maneira com que ele vive as suas regalias prejudicava também outras pessoas em seu contexto, né? E quando ele fala aqui principalmente sobre o dia da morte melhor do que o dia do nascimento, ele não está falando que a vida é ruim. Ele está falando a respeito de nós pensarmos em como nós estamos vivendo ou vamos terminar a nossa carreira. E aí ele fala, é a ideia do que? A vida é muito breve para que você desperdice de qualquer maneira, de qualquer forma, a sua vida, os seus valores, os seus princípios. Então, a primeira coisa que ele nos leva a entender no verso 1 é essa pergunta sobre a nossa vida. Ela é muito breve. No que nós temos investido? No que nós temos dado valor e prioridade? No que eu posso ter ou no que eu sou? E hoje há uma confusão entre ser e ter, porque as pessoas definem que são pelo que têm. Se eu tiver isso, daí eu serei isso. Se eu tiver esse quadro perfeito, então eu sou. E as pessoas estão com dificuldade em entender quem elas realmente são e entender que o ser não precisa ter. O ter não define o seu ser, mas o seu ser define o teu ter. Então, isso é uma das coisas que o escritor do livro que nós estamos aqui nesta manhã refletindo nos leva a pensar. Uma segunda coisa, ele vai dar um alerta a todos. Olha só o que ele fala no verso 2. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens e os vivos que o tomem em consideração. Semana que passou, eu estava vendo um post no Facebook e a pessoa colocava um túmulo, um caixão com um esqueleto ali já bem em estado final ali de conservação, todo deteriorado praticamente, né? E embaixo a legenda dizia mais ou menos assim, não lembro exatamente o texto, mas dizia o seguinte, este homem era bonito, é um homem bonito, de cabelos loiros, rico, com uma boa roupa. Só que você não via aquilo, era só o esqueleto ali. Aí a moral da história, né?
Tudo que a gente vê, tudo que a gente tem aqui hoje, roupa, bens, não vai ser levado para o nosso túmulo, não vai ser levado no nosso enterro, as suas riquezas, né? Eu me lembro de uma história de Alexandre o Grande, se eu não me engano, né? Se eu não me engano, posso estar enganado aqui a respeito de ser Alexandre o Grande. Mas eu me lembro de uma história de um grande conquistador, né? Então eu vou me abster aqui de citar o nome desse conquistador, para que eu não venha errar com você aqui. Mas eu me lembro que esse grande conquistador, ele conquistou muitas e muitas terras, né? Só que ele tinha medo da morte. Então no seu túmulo ele construiu lá uma mesa de ouro, com todos os ouros lá, e ele deixou uma inscrição no seu túmulo, onde ele estava enterrado, dizendo assim, que conquistou tantas coisas, mas tudo que ele teve naquele momento era um punhado de terra. Era um punhado do nada, né? E as pessoas que passavam ali, eles olhavam aquela expressão e entendiam que a todas as suas conquistas, na hora da sua morte, não vai ter valor nenhum. Então é isso que o escritor nos está falando aqui. Quando ele fala sobre a casa do luto e banquete, aqui é uma expressão do quê? Onde há festa, ninguém se preocupa com a vida, só quer curtir. Mas aonde há luta, há uma reflexão profunda sobre o nosso fim. Porque ele fala assim no final, na metade do texto, naquela se vê o fim de todos os homens. Não é de alguns homens. Todos os homens passarão pela morte. Todos os homens enfrentarão a morte. Né? Ele fala no verso 2 final, e os vivos que o tomem em consideração. Ou seja, preste atenção em como você está vivendo a sua vida, porque você vai passar por isso sim. Todos nós iremos passar por isso. Então, é um alerta que nós temos que ter. A vida é breve e todos nós passaremos pela morte e não iremos levar aquilo que nós estamos valorizando tanto entre ter e não ser. Entendeu? Mais uma coisinha aqui. Atente para a dor. Olha só que importante aqui. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Aqui o escritor não está falando que sofrer é bom. O que ele está dizendo é que o sofrimento contribui para o nosso amadurecimento. Uma vida sem obstáculos é uma vida que não amadurece. Um filho que cresce tendo tudo na mão, tudo que ele quer, ele vai ser um filho que não aprende a valorizar a própria vida, né? Há um ditado no mundo empresarial que é o seguinte, né? Pai rico, filho pobre, neto miserável. Por quê? Porque a ideia é de que quando você não trabalha, você não tem dificuldades para conquistar as coisas, você não valoriza e acha que o dinheiro, as conquistas, são apenas uma varinha mágica para a realização dos teus desejos. Né? E é interessante que o escritor fala isso. O sofrimento que a gente passa, as dificuldades que a gente passa, eles são uma maneira de nós amadurecermos, de crescermos e de dar valor ao que realmente nós necessitamos. Há vários filmes que nós já assistimos aí que mostram pessoas que recebem um diagnóstico terminal e depois que elas recebem esse diagnóstico, elas começam a valorizar outras coisas, como dar risada, tomar um café no parque, andar de montanha-russa, né, que são filmes norte-americanos que a gente tem muitos aí. E isso nos mostra o quê? A gente só entende a vida quando a gente passa pela dor e o sofrimento. Um pai só vai compreender bem o que é ser pai quando ele passa as dificuldades da paternidade, da maternidade. Às vezes nós reclamamos de barriga cheia, às vezes nossa vida é boa, nós temos nossos filhos saudáveis, nós reclamamos demais, nós nos estressamos demais, nós reclamamos da bagunça das crianças, reclamamos disso, daquilo, mas não pensamos que talvez alguns pais e mães gostariam de ter os seus filhos vivos. Perceba como a gente tem dificuldade em valorizar quando a gente tem uma vida muito boa. Por isso que a dor, a dificuldade, ela é importante para o nosso crescimento. Tudo que a gente recebe de mão beijada, facilidade, talvez esteja prejudicando nossa formação de caráter. E aqui eu não estou dizendo que você tem que sofrer. O que eu estou dizendo é que você tem que pensar um pouquinho mais na sua vida. É isso que o escritor de Eclesiastes está nos desafiando a fazer, a repensar um pouquinho mais sobre a nossa vida. Mais uma coisa que ele vai apontar aqui, atente para o fim. Olha o que ele fala no verso 4 e no verso 5. O coração dos sábios está na casa do luto, mas os insensatos na casa da alegria. Você não está pensando na vida. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato.
Às vezes a gente não quer ser repreendido, a gente não quer ser confrontado em algumas coisas, mas é necessário que a gente passe por isso, para que nós venhamos a valorizar o que realmente deve ser valorizado na nossa vida, na nossa história. Isso nos convida ao que? Olhe para o fim. O fim não é só festa, o fim não é só tudo que a gente quer. O fim da nossa vida, dessa história aqui, é o começo de uma nova vida. Valorizemos o que deve ser valorizado. Por último, ele fala da superficialidade. Olha só o que ele fala no verso 6. Pois qual crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, então é risado do insensato. Também isto é vaidade. A comparação que o escritor faz aqui é de espinhos que as pessoas usavam para queimar ali a panela no fogo, né? Mas aquele espinho fazia muito barulho, mas o fogo era muito passageiro. Não mantinha o fogo como outras espécies de madeira ali, de gravetos, que não faziam tanto barulho, mas mantinham-se muito mais tempo o seu fogo, né? Ele fala risado do insensato, é igual isso, né? Que essa alegria espontânea de ter, de fazer, de viver o hoje, né? Eu me lembro de uma pessoa que dizia, eu vivo hoje, eu quero aproveitar o hoje, eu faço o que o hoje me diz. Só que essa pessoa foi afundando cada dia mais, porque não percebeu quanto essa atitude é tão superficial para a nossa vida. Ou seja, o escritor aqui, nesse primeiro ponto que eu quero abordar, ele fala muito sobre isso. A vida é breve, nós temos que estar alertas, amados, aos perigos que nos cercam, nós temos que perceber que as dificuldades que a gente fazem não são uma desgraça na nossa vida, mas são um processo de amadurecimento, perceber o fim da nossa vida e perceber que algumas coisas nos podem ser superficiais. Em resumo, o que o escritor está nos falando é o seguinte: reflita sobre a morte, reflita sobre a sua vida. Você não é um ser eterno neste mundo. Aqui você vai ter um ciclo de início, meio e fim. Então viva bem essa vida. Olha como ele termina no capítulo 6, verso 12, um outro texto. Antes de começar o texto do capítulo 7, é o que ele fala. Pois quem sabe o que é bom para o homem durante os poucos dias da sua vida de vaidade? Ele continua, os quais gasta como sombra ou como nada. Quem pode explicar ao homem o que será depois dele debaixo do sol? Olha só, antes de ele falar sobre a reflexão dessa vida, da morte que nós vemos no capítulo 7, o final do verso 6 falava isso. O que o homem sabe o que é bom para a sua vida durante os poucos dias da sua vida de nada? Ele não sabe o que vai acontecer. A primeira coisa que o escritor fala é sobre a opressão da vida, um perigo que nós temos que estar alerta. Olha só o que ele vai falar aqui. Verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio e o suborno corrompe o coração. E olha só que interessante aqui. O que ele está dizendo é que a vida é tão opressora, o sistema que a gente vive é tão opressor que a gente pode enlouquecer. E até mesmo quando a gente tem princípios, a gente pode se desviar e entrar por caminhos que não são aqueles que Deus espera de nós. Amados, você já viu pessoas que você vê na igreja, ali fiéis a Deus, querendo servir a Deus, de repente passa um tempo, essa pessoa está colocando coisas que não são bíblicas, vivendo uma vida diferente. Aí você fala, mas como é que aconteceu? Que tristeza, gente! A opressão da vida. Os caminhos que nos fazem tomar, muitas vezes nos levam a perder a direção correta. Por isso, nós temos que tomar cuidado, sim, com a opressão da vida que nós vivemos. Isso é um perigo. Esteja alerta à opressão da vida, as coisas que a gente passa. Segunda coisa que ele vai apontar, a impaciência. Olha só, nós nos tornamos pessoas impacientes, né? A gente quer tudo para agora. A gente não tem paciência com o filho, com a esposa, tantas coisas que a gente passa. Olha só o que ele fala. Verso 8. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. É aquela famosa frase, no final tudo dá certo. Se não deu certo é porque não era o final ainda, né? Então a ideia do texto é o seguinte, nós precisamos compreender o tempo. O resultado que não deu certo hoje não significa que não é aquilo que Deus espera de nós. Nós precisamos ter paciência para lidar com sabedoria a vida que nós temos levado, a história que nós estamos construindo em nosso dia a dia. Nós precisamos ser naquilo que nos propomos a fazer e a ser diante de Deus. Mas outro perigo que ele vai apontar é a ira. Olha só o que ele fala da ira.
Não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. O que ele está falando, você pode ficar até estressado, mas não se ire. Porque quando você se ira, você acaba tomando atitudes complicadas. E aí, gente, como controlar a ira? Joelho no chão. Só a oração pode dominar esse sentimento de ira, que acaba ofendendo as pessoas, que acaba magoando as pessoas que nós amamos. Nós precisamos refletir sobre isso. Outra coisa que ele vai falar sobre a murmuração, né? Olha só. Jamais digas, porque foram os dias passados melhores que estes, pois não é sábio perguntar assim. Antes da pandemia era tão bom, como era bom quando não tinha esse problema, como era bom quando não tinha esse trabalho, como era bom quando eu era só um funcionário pequeno. Gente, não é bom repetir isso. A gente tem que aprender a agradecer a Deus porque a gente tem, não porque a gente não tem. Não pensar, porque antigamente era melhor, porque antigamente isso. Nós estamos dizendo que Deus não está sabendo cuidar da história. Nós estamos afirmando que Deus não sabe o que faz. Por isso que o texto fala, não é inteligente, não é sábio perguntar assim. Nós devemos agradecer a Deus pelo dia que temos. Se são dias bons, aleluia. Se são dias difíceis, vamos aprender com eles. E por mais que nos dias difíceis, cinzentos, nós não consigamos louvar a Deus, que a gente possa compreender que Deus tem controle sobre todas as coisas na nossa vida. Amados irmãos, continuando aqui também, nós passamos então para o terceiro ponto que eu quero abordar aqui hoje, que é prioriza a sabedoria. Eu gastei um pouquinho mais tempo no ponto 1, porque é um ponto mais extenso. Mas esse ponto 3 é importante também. Ponto 1, nós temos que definir nosso senso de valor. O que tem valor? Ponto 2, esteja alerta aos perigos. A vida nos oprime, nos leva a tomar caminhos errados e tomar decisões erradas. Nós não podemos ser impacientes, não podemos irar e não podemos murmurar. Mas em terceiro lugar, que já é um ponto que nós temos que entender quão necessário ele é para que os pontos que vieram antes se cumpram na nossa vida, que é o quê? Priorize a sabedoria. Olha só o que fala os versos 11 e 12 que nós vamos trabalhar aqui. Eu quero ir para um outro texto antes, que é o texto de Provérbios 9 e 10, que é a base para que a gente possa entender o verso 11 e o verso 12. Olha só. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Ou seja, quanto mais eu me devoto a Deus, temo Ele, não de medo, mas de respeito, de buscar a sua vontade e conhecer quem Jesus é, eu me torno prudente e sábio. Quanto mais isso acontece, mais eu consigo entender a verdade da vida. O que nós temos aqui é uma confronto ou uma comparação entre realizações humanas sem Deus e a realização humana com a bênção de Deus. São duas coisas. Então aí a gente vai para o verso 11 do nosso capítulo 7. Boa é a sabedoria, havendo herança, e de proveito para os que veem o sol. Ou seja, perceba, não adianta eu conquistar tantas coisas na minha vida se eu não puder ver o sol. Ou seja, olha só que ideia linda. Você está tão ocupado com a sua vida que você não consegue ver a beleza da própria vida. Você está tão correndo para ter os seus recursos, para ter o seu estilo de vida, para ter as suas prioridades, mas você não consegue ver a beleza da vida. Ou seja, você perde a beleza da vida. E aí ele vai mostrar a realização humana sem a bênção de Deus é vazia. A realização humana com a bênção de Deus é sábio, é proveitoso. E aí olha o verso 12. A sabedoria protege, como protege o dinheiro. Mas olha a diferença entre a sabedoria aqui e a sabedoria não humana, mas a sabedoria de Deus no texto. Mas o proveito da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Então olha só que interessante isso, porque o texto não está dizendo, o escritor não está dizendo que é ruim você lutar pelas suas coisas, ter os seus projetos, as suas conquistas, mas as suas realizações sem Deus serão realizações vazias. Você tem, mas não consegue ver o sol. Você tem as coisas, mas não consegue ver a vida. Você conquista para a sua história, mas perde a sua própria história. Na contramão dessa cultura,
A bênção de Deus sobre o que você faz, sobre o que você planta, sendo edificado em valores e princípios éticos, morais, de consistência, segundo a palavra de Deus. Interessante isso, porque perceba quão importante é que você, na sua própria vida, priorize muito a sabedoria. Você pode conquistar o mundo e perder a sua alma, como o próprio Jesus disse. Louco, que daria o homem em troca da sua alma? Você conquistou o mundo, mas perdeu a sua alma. Não deixe, não faça isso, meu amado. Não conquiste o mundo e perca a sua própria vida. Não desfrute da sua herança num leito de hospital, sem ter a vida, né? Há muitos casos que a gente escuta de pais que afirmam que deram tudo para os seus filhos, mas perderam os seus próprios filhos. Né? Eu me lembro de uma história aqui de um homem que trabalhou a vida inteira lutando e sempre correndo atrás de coisas para ganhar mais dinheiro, para dar a melhor vida para os seus filhos, para sua esposa, né? Mas a consequência de não pensar naquilo que era certo foi que ele perdeu os seus filhos, ele não viu os seus filhos crescerem. E aí então ele afirmava que os seus filhos só vinham buscar ele quando precisavam de dinheiro. Por quê? Porque ele viveu a vida inteira longe dos filhos. Então, a única referência que os filhos tiveram desse pai foi o dinheiro que ele dava para eles. E esse homem, ele estressado, acaba morrendo de infarto, sem ter aproveitado a vida. Você consegue entender o que eu estou dizendo para você? A Bíblia nos ensina que nós temos que ter equilíbrio entre trabalho, família, devoção a Deus, convivência com as pessoas. Você pode ganhar o mundo inteiro e ser vazio. Você pode ganhar o mundo inteiro e perder sua família. Qual o valor? Por isso que, olha como a ideia de Eclesiastes é tão linda. Repense ou redefina o seu princípio de valor, o que é valoroso para a sua vida. Esteja alerta ao perigo que você sofre na sua vida com a opressão, com as demandas, com a impaciência, com a ira. E quando você prioriza a prioridade, você consegue pensar no que é valoroso na sua vida, administrar as lutas do seu dia a dia. Mas um quarto e último princípio, totalmente importante para completar essa lógica nossa hoje aqui, é o que? Dependa somente de Deus. E aqui o escritor trabalha algo fantástico que nós chamamos de soberania de Deus, pensando no que? Na história, no presente e na eternidade. Olha só como ele trabalha isso. Ele fala da história. Verso 13. Atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele torceu? O escritor fala assim, olha para a história. Olha o que Deus fez na história. Me diga, quem pode mudar o que Deus fez? Quem pode mudar o passado? Quem pode mudar tudo aquilo que Deus caminhou no ontem? Ou seja, quando você olha para a história, você percebe um Deus que cuida, que protege, que está abençoando. E aí você chega então no presente. Olha o que ele fala. No dia da prosperidade, goze do bem, aproveite esse dia. Mas no dia da adversidade, da luta, considera em que Deus fez tanto este como aquele. Ou seja, independente do momento que está passando, Deus está presente em todos eles. Se hoje eu estou alegre, Deus está comigo. Se eu estou triste, Deus está comigo. Perceba que os dias ruins, os cinzas degradês, não são uma expressão do abandono de Deus. Pelo contrário, Deus está em todos os momentos passando com a gente, lutando com a gente, nos dando força. Eu me lembro aqui do Salmo 124, se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. Se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, o povo de Deus que o diga. Então perceba, amados, que nós precisamos de fato compreender o que Deus tem para a nossa vida hoje. Olha para a história e veja o que Deus fez. Olhe para o presente e perceba que Deus está tanto em dias bons como dias maus. Mas quando você olha para a eternidade, para que o homem nada descubra o que há de vir depois dele. A gente não tem domínio sobre o futuro. Você não pode controlar o seu amanhã. Nós estamos hoje no domingo, amanhã é segunda. Você não pode controlar os acontecimentos de segunda-feira. Tudo que nós passamos em 2020 aqui só veio reiterar que nós não temos domínio sobre a história. O homem é frágil, o homem é pequeno e insiste em engrandecer-se a si mesmo, em construir de si próprio
um Deus que acha que tem controle sobre todas as coisas. Nós não temos controle de nada. Por isso, nós precisamos depender de Deus, sabendo que o presente que nós temos para viver, Deus está conosco nos dias bons e nos dias maus. Assim, quero convidar você a perceber a lógica do nosso estudo hoje nos 14 versos de Eclesiastes, capítulo 7. Primeiro, reconsidere o seu senso de valor. Reavalie o que é valoroso na sua vida. Toma cuidado, alerta aos perigos da vida, a opressão, as maldades, os caminhos que nós somos convidados. Mas como eu posso reavaliar a minha vida e ser livre dos perigos da vida? Primeiro, priorize a sabedoria. Priorize Deus na sua vida, porque se você tiver Deus, as suas conquistas vão ter sentido. A sua herança vai ter valor, porque o dinheiro pode proteger, mas a sabedoria que vem de Deus, ela dá vida ao seu possuidor. Não adianta você ter 1 milhão na sua conta se não tiver a paz que vem do nosso Deus. Como eu faço isso, pastor? Dependa somente de Deus. Olha para a história e perceba o que Ele fez. Olha para a história e perceba o cuidado dele. No presente, Ele está com você em dias bons, em dias maus. E no futuro, a Deus pertence. Perceba, como escritor de Eclesiastes, escancara para mim e para você uma verdade que nós devemos devotar todos os dias. Assim, amados, eu parto então para o último texto desse livro de Eclesiastes, que fecha, depois que o escritor desde o capítulo 1 começa a mostrar sobre a fragilidade da vida. No 7, ele mostra a questão da morte, de perceber quão importante é refletirmos sobre o final da nossa vida. E depois então ele termina o seu texto dizendo, capítulo 12, versos 13 e 4, de tudo que você tem ouvido desta manhã e ao longo da sua vida, a suma ou o resumo é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo o homem. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é dever de todo o homem. Porque Deus vai trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Diante de Deus, nós nos encontraremos no final da nossa vida. E ali as obras boas e maus estarão diante da gente. E a gente não pode ser louco de ter ganhado o mundo inteiro e pedir a nossa alma. Você quer viver bem? Teme a Deus. Viva para Deus. E guarda os seus mandamentos, as suas bem-aventuranças para a nossa vida. Assim eu termino hoje convidando você a refletir e praticar sobre algumas coisas. Primeiro, temos vivido pelos desejos e realizações momentâneas, desconsiderando o fim de todos os homens. Será que eu e você está aproveitando a vida dia após dia? Não, eu quero viver hoje, quero aproveitar, eu quero conquistar, eu quero isso. E desconsideramos que a nossa vida é frágil, que a gente pode morrer amanhã, que a gente pode morrer hoje. O que nós temos considerado na nossa vida. Segundo, temos decidido viver apenas no aqui e agora, sendo pressionados pelas demandas que nos cercam. A gente é escravo da agenda, das demandas, ou a gente sabe respeitar o momento de cada um, família, relacionamento com Deus, trabalho, relacionamento com os nossos amigos. A gente tem sabedoria para lidar com a vida. Terceiro, já parou para pensar que a sua vida é o espaço na história onde Deus está lhe ensinando a depender somente dEle? Você tem uma vida, um espaço na história, breve espaço na história, para que você viva bem, para que você dependa somente de Deus na sua história e nas suas realizações. Quarto e último, qual seu maior absoluto hoje? Decida ter como prioridade maior de sua história construir um nome que glorifique a Deus. Aí eu volto no verso 1, dizendo o seguinte: melhor é a boa fama do que um unguento precioso, e o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. Construa um nome ao longo da sua vida que exalte a Deus, que glorifique a Deus, que Deus seja glorificado na sua história e na sua vida. O tempo não para, por isso nesta manhã nós estamos refletindo aqui sobre as demandas da vida. A partir de um texto bíblico, quero convidar você a pensar sobre a sua história e construa o seu senso de valor e a prioridade para você. Esteja alerta aos perigos, para que você não venha ceder na caminhada
Quando eu faço isso, pastor, priorize a sabedoria. Priorize os valores e princípios do reino de Deus. E dependa somente de Deus, porque Ele tem a história, presente e a eternidade nas mãos e nos convida a depender somente dEle na história e na nossa vida. Deus te abençoe, que esse estudo possa ter abençoado a sua vida e desafiado você a repensar nas demandas da sua vida, naquilo que é prioridade e naquilo que é essencial. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que desafios nós temos, né? O tempo realmente não para. Por isso nós temos que refletir todas as manhãs, todos os dias, sobre as demandas que nós temos, né? Que nesta manhã de domingo você possa ter sido abençoado pela palavra que nós estudamos, crendo que Deus está fazendo nova todas as coisas na nossa vida. Eu quero convidar você a estar refletindo sobre o que você ouviu. Muito obrigado pela interação que nós tivemos aqui. Se você gostou, eu quero convidar você a compartilhar esse vídeo. Se você está vendo pelo Facebook, se inscreve no nossa página, compartilha, comenta, deixa o seu feedback sobre a igreja. Se você está assistindo pelo pelo YouTube, eu quero convidar você a estar se inscrevendo se não é inscrito em nosso canal, a estar compartilhando, deixando seus comentários aqui abaixo, porque isso é muito importante para a gente. Saber o que essas palavras, estudos devocionais têm feito pela tua vida. No mais, eu quero agradecer a você que participou da nossa EBD Online, a melhor escola do mundo. Que Deus abençoe riquamente a sua vida e que você possa ter sido abençoado nesta manhã de domingo. Que o Senhor te abençoe. Vamos orar e quero dizer a você que você está convidado a participar conosco no nosso culto, neste mesmo canal do YouTube, às 18h30, a estar participando e a estar ouvindo mais sobre a palavra do nosso Deus. Vamos estar orando neste momento e agradecendo a esse Deus que tem feito grandes coisas na nossa vida. Amado e bondoso Deus, nós te louvamos por esta manhã, pelo estudo que tivemos em Eclesiastes, por esse tema tão desafiador. Que nós possamos refletir quão breve é a nossa vida e quão importante é colocarmos a nossa esperança na sabedoria que vem de Ti, Pai. Não nos conselhos e filosofias humanas, mas no conselho da Tua Palavra para as nossas vidas, reconhecendo que Deus é Senhor sobre todas as coisas. Abençoe cada irmão, cada irmã que participou conosco. Abençoe o domingo de todos, que nesta manhã de domingo eles possam estar diante do Senhor, crescendo e tendo sido abençoados, Pai. Abençoe o almoço de cada um, o restante do domingo, e que o Senhor nos conduza até mais tarde ao nosso culto. Nos abençoe, é o que eu te peço em nome de Jesus, Pai. Amém. Que o Senhor te abençoe e até hoje às 18h30 no nosso culto. Deus abençoe a sua vida.